Lucas capítulo 8, verso 22 diz que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. E os discípulos acatam a ordem do mestre e eles estão em um barco partindo em uma rota que o próprio Senhor os colocou. Eu queria falar com você, você que está vivendo uma rota que Deus te deu, você que está em um caminho que o próprio Senhor te colocou nele. Porém, vivendo este caminho que o Senhor colocou você e que o Senhor te deu, você tem enfrentado desafios, circunstâncias que têm provado a sua fé. O contexto de Lucas capítulo 8, verso 22, quando Jesus diz a esses discípulos para entrar no barco com ele e partirem para um outro lado, é um contexto em que Jesus acabara de ministrar as parábolas do reino. Se você ler depois Mateus do capítulo 8 ao capítulo 13, você vai ver que esse contexto desta passagem que estamos lendo aqui em Lucas 8, 22, diz respeito de quando Jesus começou a ministrar as parábolas do reino, trazendo ensinamentos estes que muitos rabinos, escribas e até profetas do Antigo Testamento ainda não tinham. Jesus acabara de ministrar aos seus discípulos, Jesus acabara de trazer muito conhecimento, muita bagagem, muitos ensinos. Então esses discípulos agora são colocados em uma rota. E o porquê são colocados nessa rota? Creio eu que Jesus queria provar, testar, para ver se tudo que aprenderam de alguma maneira iria sair da parte teórica e ser colocado em prática. Eu quero dizer para você que Jesus não quer que você seja um homem que apenas conheça verdades espirituais. Ele quer que você aprenda a colocar essas verdades em prática no seu dia a dia. Há um comentário de Wisby sobre essa passagem de Lucas capítulo 8, verso 22, onde ele diz que esses discípulos talvez estavam se sentindo alunos pós-graduados, pois acabara de receber ensinos que muitos rabinos, mestres e profetas do Antigo Testamento ainda não tinham. Esses discípulos acabaram de receber informações que escribas, mestres, que profetas do Antigo Testamento ainda não tinham recebido. Esses discípulos estavam muito abastecidos de informação e de conhecimento. Então, Jesus, talvez ao sondar o coração deles e ver que eles estavam se sentindo alunos pós-graduados, Jesus decidiu dar uma rota. Jesus os coloca em uma direção. Entenda, foi o Senhor que os colocou nessa rota e eles são obedientes ao Senhor e eles partem. Mas quando eles estão na rota que o Senhor os colocou, quando eles estão com o Senhor no barco, o texto diz que se levanta uma forte tempestade. Talvez você que está assistindo esse vídeo está vivendo algo que o Senhor te entregou. Você está vivendo algo que Deus te deu. Você está em uma rota, em um caminho que não foram os homens que te colocaram. Foi o próprio Deus que te colocou. Foi o Senhor que te colocou nessa rota. Ele te deu essa empresa. Ele te deu esse relacionamento. O Senhor te deu essa vocação, esse chamado. O Senhor, Ele é com você. Você ama o Senhor, a sua presença está com você, porém mesmo você estando em uma rota que o Senhor te deu, mesmo você sendo obediente ao Senhor, mesmo você estando com o Senhor, você tem enfrentado lutas e tempestades, você tem enfrentado dificuldades. Eu quero dizer que é plenamente possível você estar em uma rota que o Senhor te deu, você está em um caminho que o Senhor te colocou, é plenamente possível você estar com o Senhor, com a presença dEle e ainda assim estar enfrentando dificuldades, desafios, guerras, problemas. Quando você olha aqui para Lucas capítulo 8, verso 22, os discípulos entram no barco com o Senhor. Os discípulos partem para onde o Senhor aponta e mesmo sendo obedientes, estando com o Senhor e indo na direção que o Senhor deu, eles enfrentam uma forte tempestade que os faz correr risco de vida. O texto vai dizer que eles são pegos de surpresa. O temporal se levanta de uma hora para outra e ainda que estes homens fossem pescadores experientes, alguns deles já navegavam por aquela região, conheciam aquela região, eles foram pegos de surpresa. Eu quero dizer para você que o Senhor não quer que você seja alguém que apenas conheça verdades espirituais. O Senhor às vezes irá permitir caminhos que irá desafiar a sua fé, caminhos que irá desafiar toda a bagagem que você carrega, todo o conhecimento que você carrega. Eu disse domingo na igreja sobre essa passagem, esses discípulos acabaram de receber, meu irmão, uma bagagem de conhecimento muito grande, que escribas, rabinos e profetas do Antigo Testamento não tinham.
tinham. Esses discípulos receberam muito conhecimento, mas após receber o conhecimento, creio eu que Jesus, ao sondar o coração e talvez achar que esses homens estavam se sentindo alunos pós-graduados no caminho da fé, na jornada da fé, Jesus decide colocá-los em um caminho aonde a fé deles será aprovada, a fé deles será provada, a fé deles será desafiada, tanto que a palavra do Senhor declara. A palavra diz assim, e chegando eles, Lucas 8, 24, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus se levantou, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a fé de vocês? Você vê que Jesus tem um interesse em dizer assim, cadê a fé de vocês? Eu acabei de trazer muito conhecimento para vocês, e a fé vem pelo ouvir. Vocês acabaram de ouvir, mas mesmo ouvindo, a fé de vocês não está sendo colocada em prática. Eu quero concluir esse vídeo trazendo ao seu coração que mesmo nós tendo tanta bagagem, tanto conhecimento de verdades espirituais, ainda assim precisamos tirar da parte teórica e colocar na prática. Deus quer que você coloque em prática o que você tem recebido da parte do Senhor, o que você conhece da palavra do Senhor. O Senhor não quer que você seja um mero ouvinte, como diz Tiago no início da sua carta, mas o Senhor quer que você se torne um praticante. Não sejais vós meros ouvintes, tornai-vos, pois, praticantes da palavra do Senhor. Eu não sei quais caminhos o Senhor tem te colocado, mas é plenamente possível você estar em uma rota que o Senhor te colocou, você estar com o Senhor e ainda assim enfrentar tempestades e dificuldades. Mas fique tranquilo, confia no Senhor, porque se Ele te pôs nessa rota, Ele é com você. E não se esqueça, do outro lado, depois dessa estação desafiadora, existe algo grandioso para ser feito. A palavra vai dizer que em Lucas capítulo 8, que do outro lado do lago, o Senhor tinha um jovem endemoniado para libertar, o Senhor tinha a filha de Jairo para ressuscitar, o Senhor tinha uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Então escute isso, Jesus tinha algo para realizar e ensinar e mostrar a esses discípulos do outro lado do lago. Porém, no lago, o Senhor queria mostrar o seu poder para eles também, já que do outro lado eles iriam testemunhar coisas grandes, já que do outro lado eles iriam ver o poder de Jesus sobre os demônios, o poder de Jesus sobre a morte, o poder de Jesus sobre a enfermidade. Jesus quer mostrar aqui o poder dele sobre as forças da natureza. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem poder para resolver essa situação. Jesus tem poder para te fortalecer. Se ele tem permitido esse cenário se levantar, meu irmão, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque não é mais sobre você, é sobre o Senhor. Mas não se esqueça disso. Você não pode ser apenas um homem e uma mulher que tem conhecimento de verdades espirituais. Você precisa tirar as verdades espirituais do campo teórico e colocar na prática. Foi isso que Jesus fez com esses discípulos. Eles acabaram de ser abastecidos por muito conhecimento, porque Jesus acabara de ministrar as parábolas do reino. Porém, após ministrar as parábolas do reino, o Senhor deu uma ordem para que eles entrassem no barco. Eles obedecem, são submissos, o Senhor entra com eles, porém o Senhor vai dormir, porque o Senhor tem algo para ensinar esses homens. Por mais que fossem homens com muito conhecimento, ainda faltava-lhes algo. Faltava-lhes tirar a fé do campo teórico e colocar na prática. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, e não se esqueça disso. Ainda que se levante um temporal, ainda que se levante tempestades, ainda que você esteja no caminho do Senhor, na rota do Senhor, ainda que você esteja com o Senhor, meu irmão, tudo isso pode se levantar, mas o Senhor vai estar ao seu lado. 2 Timóteo capítulo 4, verso 17. O apóstolo Paulo está enfrentando um tempo desafiador, angustiante, abandonado por muitos, sabe, deixado pela igreja. O apóstolo Paulo está à beira da morte. Ele diz algo, mas o Senhor sempre esteve ao meu lado. O Senhor não me desamparou. O Senhor também não vai te desamparar. Se você está na rota que Ele te deu, vivendo o que Ele mandou você viver e ainda assim enfrentando tempestade, fique tranquilo. Ele pode estar provando a sua fé. Então confia nele, porque Ele tem poder sobre as fortes ondas que têm se levantado, sobre o vento forte. Ele tem poder lá na frente sobre os demônios. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a enfermidade. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e a sua família.